Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Por ocasião desse tempo de escola bíblica, meu desejo e a minha oração é que Deus fale conosco por meio do texto que nós estaremos estudando hoje. Eu tenho me esforçado por trazer contexto histórico do texto, mas o meu objetivo principal aqui é que nós não saiamos daqui apenas tendo conhecimento de termos específicos ou de atividades próprias da cultura judaica do Antigo Oriente Próximo, mas que tenhamos no nosso coração aquilo que temos aprendido como lições práticas à nossa vida e à nossa igreja. Por isso, eu quero convidar você, antes mesmo de lermos o texto, para que possamos continuar na presença de Deus, abrindo nosso coração. Nós cremos que nós podemos aprender muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração com poder na ação do Espírito Santo, apesar de nós. Eu quero te convidar a esse tempo de oração para que Deus fale conosco nessa manhã. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio que temos de nos reunir aqui, ó Deus, em Tua presença, certos, ó Deus, de que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Ó Deus, nós confessamos a Ti que somos pequenos, que carecemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, da intervenção do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, para compreendermos o texto e para aplicá-lo às nossas vidas. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor, ó Deus, nos conceda a graça de não apenas compreendermos, ó Deus, aspectos históricos do texto, mas que o Senhor nos permita aplicá-lo à realidade das nossas vidas, a fim de que possamos com isso, ó Deus, produzir na ação do Espírito Santo frutos de justiça para a glória do Seu próprio nome. Que a revelação de Jesus Cristo como poderoso Filho de Deus possa mudar a nossa vida completamente e que possamos, ó Deus, a partir desta compreensão, servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. É por isso que nós oramos. É em Tuas mãos que nós nos entregamos, nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje, o texto objeto da nossa exposição será versos 13 a 17. A vocação de Levi e Jesus come com pecadores. Diz assim a palavra do Senhor: de novo, saiu Jesus junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Muito bem, irmãos, nós percebemos então mais uma interação de Jesus com a comunidade, com a multidão à sua volta, e hoje, no contexto do texto que lemos, um público muito específico desta multidão, aqueles que eram considerados os publicanos, falaremos um pouco a respeito deles, e aqueles que eram intitulados de pecadores. Mas antes, eu gostaria de relembrar os irmãos aquilo que nós aprendemos na semana passada, quando estudamos aquela cura daquele homem na cidade de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum novamente. Isso nos leva a crer que Cafarnaum, naquele momento, tornou-se a base ministerial de Jesus. Muito possivelmente na casa de Pedro,
e uma grande multidão estava ali ouvindo o evangelho que Jesus pregava, outros tantos interessados nas curas que Jesus operava. E havia ali um homem paralítico necessitado de uma cura física, que levado por 4 homens, se chegaram à presença de Jesus, enfrentando todas aquelas dificuldades inerentes à locomoção de alguém enfermo nestas condições. Eu fico imaginando se aquele paralítico fosse meio obeso como eu. Imagina o sacrifício que aqueles 4 homens tiveram para subi-lo pelo eirado. Nós explicamos aos irmãos o que é o eirado, aquele telhado, aquela laje da casa judia, e descendo até Jesus por meio daquele cobertor que era também o leito, o lugar onde eles repousavam. Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, porque Jesus, como o próprio Deus, sondando o coração do paralítico e daqueles homens que o levaram ali, viram a fé daquele homem. E eles reconheceram no coração que Jesus era o Messias, o poderoso Filho de Deus. Antes de Jesus dar o que aquele homem desejava, Jesus ofereceu ao paralítico o que ele precisava. E ele disse: os seus pecados estão perdoados. Aquilo trouxe um grande reboliço, porque os fariseus, os religiosos dos tempos de Jesus, aqueles que gostavam da autojustificação pelo cumprimento de determinados preceitos legais, do termo sagrado, bem como o complemento que eles mesmos criaram, ficaram indagando entre si, e o termo é arrazoavam. Quem ele está pensando que é para perdoar pecados? Mais uma vez, Jesus, como poderoso Filho de Deus, sabendo o que passava na mente e no coração daqueles homens, propõe-lhes o questionamento: o que é mais fácil para vocês? Dizer que estão perdoados os pecados, ou levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo. E ele se direciona ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. A partir deste momento, então, nós entramos no contexto do texto que lemos e aprendemos algumas lições importantes, não apenas no texto da semana passada, mas em todo o contexto precedente, meio do capítulo 1 e começo do capítulo 2. O maior milagre que Jesus pode operar não é a solução dos nossos problemas temporais. Se você, assim como eu, precisa de um milagre de Deus na sua vida, seja em forma de cura física, intervenção em meio aos relacionamentos conturbados, ou qualquer que seja a sua dificuldade, por mais lícita que ela seja, e todas estas coisas são de fato, elas não são a coisa principal que Jesus pode fazer por nós. E Jesus deixa claro isso nestas curas que ele opera. Eu tenho para mim que as curas físicas de Jesus são, entre aspas, efeitos colaterais da manifestação da sua glória. Jesus está se revelando às pessoas como o poderoso Filho de Deus, transformando não apenas o coração das pessoas, mas a vida delas. E é isso que Jesus promove também na nossa vida. O maior dos milagres é, portanto, a cura, o antídoto, a vacina para a maior de todas as enfermidades, o pecado e os seus efeitos. Aprendemos também que, embora, tanto nos tempos de Jesus como nos nossos dias, exista um esforço humano em buscar justificação, e para muitos isso é encontrado na autojustificação, nas penitências, num evangelho de troca com Deus. Nos tempos de Jesus isso era muito comum na teologia difundida e vivida pelos fariseus. Nós somos bons, por isso Deus nos ama. No entanto, longe de todas estas coisas, Jesus está ensinando com suas palavras e atitudes que perdão de pecados só pode ser encontrado nele. Essa semana estava vendo algumas pregações e eu me deparei com uma pregação do pastor Paulo Júnior, onde ele falava a respeito do perdão de pecados, do amor de Deus, da graça salvadora de Deus, e uma frase, eu até fiz um corte dela, ela chamou a minha atenção: para tal número dos nossos pecados,
tal número do perdão de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? O peso que tornava a nossa vida impossível de ser vivida na presença de Deus, o véu que nos separava do santíssimo lugar da presença de Deus, foram desfeitos pelo sacrifício de Jesus. E esta é uma grande lição que nós precisamos apreender no nosso coração. Depois destas coisas, Jesus sai, e ali de novo remete ao fato de que Jesus está o tempo todo entrando na cidade e saindo da cidade. Jesus está interagindo com aqueles habitantes da cidade, bem como com aqueles dos campos, e aqui de forma mais específica, de novo, ao Mar da Galileia. Quando nós nos referimos a este mar pela primeira vez, os irmãos hão de se lembrar que o Mar da Galileia não era necessariamente um mar, tal como a definição que nós temos de mar hoje. Era um grande lago de água doce, mas que por ser grande e ter ali uma grande quantidade de peixes, haviam muitas pessoas no entorno do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, aquela região, bem como a cidade de Cafarnaum, ficava muito próxima entre dois reinos, duas subdivisões dominadas pelo Império Romano. A parte dominada, governada por Herodes Antipas, e a parte dominada por Filipe, dois vassalos do Império Romano, que governavam aquela região, recolhiam impostos e repassavam isso para o Império Romano. E por causa desta atividade pesqueira, aquela região tornava-se muito importante não apenas para os cidadãos, mas também, e por que não dizer principalmente, para o Império. Porque existiam duas formas de tributar as pessoas. O Império Romano tributava os cidadãos, aquelas pessoas que passavam pela região, de duas formas. Pela taxação, e aí mulheres não pagavam. Desde aquele tempo já existia isso, né? Mulheres não pagavam, mas homens teriam que pagar uma taxa por entrarem naqueles lugares, que era fixa, por cabeça. Tal quantidade de pessoas, tal quantidade de taxa. E havia também o tributo, que era proporcional ao produto objeto da atividade, o lucro. Algo muito semelhante ao que nós temos hoje, enquanto tributos, impostos. Um exemplo disso seria o SMS, por exemplo, que é um imposto que é pago, recolhido pela prestação de produtos e serviços. Enfim, são muitos no nosso caso. Mas então aquela era uma região muito importante, então havia ali uma coletoria. E nessa coletoria estava um homem chamado Levi, Mateus Levi, as duas coisas, ou simplesmente o publicano. Então Jesus está chegando naquele lugar, e é interessante que grande multidão seguia Jesus, estava na companhia dele, e existe aqui uma similaridade deste texto com a primeira, na verdade a segunda, interação de Jesus com seus discípulos. Mas a primeira interação de Jesus em chamar os seus discípulos para tornarem-se discípulos de Jesus. Lá no capítulo 1, dos versos 16 a 20, nós encontramos Jesus no mesmo lugar, no Mar da Galileia. E ele encontra então os primeiros 4 discípulos, que vendo-os ali, de 2 em 2, chama-os para segui-lo. E assim como na primeira interação, como agora, eles largam aquilo que eles estão fazendo, abandonam a sua vida pregressa e seguem a Jesus. Explicamos naquele momento que essa era a segunda interação de Jesus, o segundo chamado de Jesus. Havia se passado um tempo, de aproximadamente 1 ano e alguma coisa, entre a aparição de Jesus no Rio Jordão, com João Batista, e este momento onde ele chama os seus primeiros discípulos. Portanto, eles não estavam conhecendo Jesus naquele momento, mas eles já eram conhecidos de Jesus. E a resposta destes discípulos nos leva a crer que eles já criam em Jesus, eles creram em Jesus, por aquilo que foi manifesto nos céus, pelas palavras de João Batista, pelos sinais que ele já estava operando há mais de 1 ano, e naquele momento, então, não tratava-se de um chamado à conversão, mas de um chamado ministerial, chamando aqueles homens para segui-lo e tornarem-se discípulos. E é exatamente o que está acontecendo no contexto de Levi. Jesus está passando por aquele lugar.
grande multidão seguia. E aqui Marcos faz questão de destacar esses públicos de forma especial: fariseus, os publicanos e pecadores e cobradores de impostos. E aí é interessante quando Jesus está passando por esta região e, de novo, ele está destacando um aspecto importante do seu ministério. Jesus estava ensinando as pessoas. Jesus estava, primeiro, na sinagoga. Ele sai da sinagoga, realiza milagres, vai para fora da cidade, prega, realiza milagres. Ele volta para Cafarnaum, ensina, realiza milagres. Ele sai de Cafarnaum, vai para outras cidades, prega o evangelho, volta para Cafarnaum, prega o evangelho, faz milagres, sai de Cafarnaum, volta para a região costeira, ao largo do Mar da Galileia, e está mais uma vez ensinando as pessoas. E aí, meus irmãos, existe algo de interessante nesse contexto. Levi, um judeu, com certeza já havia ouvido falar de Jesus. Nós temos dito que onde Jesus ia, ele arregimentava uma grande quantidade de pessoas. Levi era alguém importante daquela cidade, daquela região, tanto para o império quanto para a cidade de Cafarnaum, porque ele era um coletor de impostos, alguém que, por questão profissional, deveria saber quem estava entrando e saindo da região, porque era nisso que ele cobrava os impostos e era nisso que ele colocava dinheiro no bolso. Então, como funcionava? O império dava a concessão de vassalo a Herodes Antipas. Então, o tetrarca passava esta autorização aos seus subordinados, que tinham autonomia e o poder do Estado para infligir sobre o povo a cobrança de impostos. E o que ganhava o cobrador de impostos? A possibilidade de ter uma comissão nisso tudo. E era por isso que eles eram chamados de traidores do seu povo. Via de regra, e no Novo Testamento nós vemos isso, os cobradores de impostos são pessoas ricas. E perceba como existe um contraste entre os cobradores de impostos e o povo comum. Em todo o Novo Testamento nós percebemos uma comunidade muito fragilizada, muito empobrecida, muito subjugada pela pressão que o Império Romano lhes impunha. Mas em contraste a isso, alguns judeus que prestavam serviço para o Império Romano eram abastados, tinham muitos bens. E Jesus está passando por ali. E aí esse homem chamado Levi está sentado à porta da coletoria. Eu fiquei tentando imaginar uma imagem que pudesse nos descrever o que seria uma coletoria naqueles dias. E eu me lembrei de algumas mercadorias que eu comprei no AliExpress. E essas mercadorias que vêm de fora do Brasil, elas passam por um processo fiscal que chama desembaraço aduaneiro. É onde chegam as mercadorias e ali é que se verifica a procedência e a taxação ou não dessas coisas. Então, a coletoria era quase que uma aduana naquele contexto, onde as pessoas passavam e verificava-se qual seria a taxação, a quantidade de pessoas e o produto objeto do lucro da sua atividade, e naquele caso específica, propriamente atividade, ou principalmente atividade pesqueira. Então, Levi está ali, naquele lugar, odiado pelos judeus, mas querido pelo Império Romano, que era a marca do Império em territórios da Palestina. Jesus, nos diz o texto, está passando por ali. E eu gostaria de destacar algumas características deste homem que é chamado por Jesus para ser o seu discípulo. O texto nos diz que ele viu Levi. Quem era Levi? De onde saiu este personagem? Qual a importância dele no ministério de Jesus e para a própria igreja? Qual a característica? Como nós podemos situá-lo na Bíblia? Existem outros textos correlatos que nos ajudam a compreender o papel de Levi, antes cobrador de impostos e agora doravante, discípulo de Jesus, e ele está sentado na coletoria. Esta era a profissão de Levi até encontrar-se com Jesus. Nós percebemos no texto que Jesus promoveu uma mudança completa na vida dele. Antes, Jesus transformou
pescadores de peixes em, entre aspas, pescadores de homens. Agora, Jesus está transformando um cobrador de impostos, alguém a serviço do Império Romano, para levar peso sobre a população que ali vivia, da Palestina, em alguém que leva uma mensagem de esperança, onde ele identifica em Jesus alguém que pode tirar o peso e o jugo de suas costas. Muito bem, quem era Levi? Então, em primeiro lugar, Levi era também conhecido como Mateus. Então, irmãos, Levi é o evangelista que escreveu o Evangelho de Mateus. E é interessante que, embora Levi seja chamado nos sinóticos de Levi, como aqui no caso de Marcos capítulo 2:13, ou simplesmente de o publicano, como em Lucas 2:57, ele refere-se a si mesmo simplesmente como Mateus, ou em outro momento como Mateus, o publicano. Isso nos levanta a seguinte questão: teria sido esta uma alteração de nome, como Jesus propôs para Simão Pedro? Tu és Cefas e eu te chamo de Pedro? Pois bem, alguns advogam que sim. Contudo, nós não temos aqui provas materiais que nos dão conta desta mudança de nome. Fato é que Levi se identifica como Mateus e era conhecido das outras pessoas simplesmente como Levi. E por que isso é importante? Justamente por causa da segunda característica de Mateus. Ele era filho de Alfeu. E aqui, irmãos, eu resolvi fazer esse parêntese, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas existe no relato dos evangelhos e num texto próximo a referência a um outro Alfeu. Isso poderia nos levar a pensar que este Levi, que este Mateus, seria irmão de outros discípulos. No entanto, eu separei aqui para que a gente não faça esta confusão e não incorra neste problema. O nome do pai de Levi era Alfeu, mas nós não podemos confundir este Alfeu como sendo o pai de Tiago menor e de José. Para isso, eu quero convidar os irmãos para abrirem lá em Marcos 3,18, então perceba que está bem aí na frente, e capítulo 15, verso 40. Quem achar Marcos 3,18 pode ler. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote. Muito bem. Então aqui a referência é que Tiago menor é filho de um Alfeu, certo? Agora Marcos 15, verso 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Muito bem. Então, irmãos, nós percebemos que Tiago tinha irmão, mas Tiago e seu irmão não era irmão de Levi ou Mateus. Por que nós estamos falando isso? Porque nós não podemos e nós não temos aqui condições de afirmar este grau de parentesco. Porque pensamos assim, por exclusão. Se Levi fosse, Mateus fosse um dos irmãos, isso estaria claro no texto, como está claro a outra relação de parentesco entre os outros discípulos. Portanto, nós precisamos identificar Levi como filho de um outro Alfeu, judeu como estes, mas não irmão dos outros apóstolos. Feita esta separação, essa distinção, nós podemos caminhar para a terceira característica que encontramos aqui em Levi. Essa que nós já adiantamos, inclusive. Ele era um funcionário romano trabalhando na cobrança de impostos. Assim como eu já adiantei, os judeus viviam na condição de vassalos. Eles foram dominados pelo Império Romano e foram obrigados a repassar ao Império parte, e uma boa parte, daquilo que eles cultivavam, recebiam, parte das suas riquezas. E isso era feito por contrato de vassalagem. Herodes, que era o dominante desta área específica, embora estivesse quase na divisa com Filipe,
era o responsável por remeter estes impostos a Roma, e os cobradores de impostos, como Levi, era responsável por cobrar estes impostos ao povo. Então, nós percebemos que Levi está neste contexto. E existem algumas características muito próprias dos cobradores de impostos. Eles eram apelidados de publicanos e eram odiados pelo povo. Por quê? Alguém pode ser odiado pelo simples fato do exercício da sua profissão, se a sua profissão é reconhecida. Ela é reconhecida como uma profissão, mas ela não é legitimada como sendo algo bom, algo justo. Porque eles se utilizavam da sua posição para empobrecer ainda mais o povo. Irmãos, aqui o contexto histórico nos dá conta de que os publicanos eram pessoas arrogantes. Eram pessoas que, por terem costas largas no império, eles exerciam a sua autoridade muitas vezes com violência, com soberba, e eles eram muito mal vistos pelas pessoas. Ninguém queria ficar perto de um publicano, mesmo um cidadão comum, porque era alguém que notadamente enriquecia-se pelo empobrecimento das pessoas, da população como um todo. Então, socialmente, os publicanos, eles conviviam entre outros publicanos. E eles, por causa disso, eram excluídos do convívio da sinagoga. Um publicano, por ser um publicano, alguém que exerce uma atividade que está contra a lei de Deus por não ser justa em sua essência, era afastado pelos fariseus do seu tempo de poderem prestar culto a Deus ali por causa da posição que eles exerciam. Então este é o retrato desse homem que Jesus está chamando. Levi, Mateus, chame como quiser, vamos chamar de Mateus, né? Porque ele se intitula Mateus. Então aqui Mateus é tudo isso e mais um pouco. Sabe por quê? As características da vida pregressa de Mateus não definem cabalmente quem foi Mateus. Isso nos traz uma lição, irmãos. As características que são próprias nossas, a nossa vida pregressa, o nosso jeitão de ser, antes de termos sido encontrados por Jesus à beira da vida, não definem quem somos. O que define, ou o que deve definir quem somos, é Jesus Cristo. A nossa vida depois de Jesus precisa ser completamente transformada, como foi a dos primeiros 4 discípulos. É a vida de Mateus que nós estamos estudando hoje. Muito bem, seguimos no texto. Jesus então ia passando, viu esse homem ali, assentado à beira da coletoria. Jesus deu uma ordem para ele, e a ordem foi simples: segue-me. Irmãos, se coloque no lugar de Mateus. Mateus, aqui na sequência, então vamos situar Mateus socialmente. Mateus, ele não tinha convívio religioso, social com os mais pobres, mas o tinha com os mais ricos. Perceba que depois desta interação de Jesus, todo mundo vai para a casa de quem? De Mateus. E ali é oferecido um banquete, ele tinha condições de receber as pessoas na sua casa, e eram muitas pessoas. Marcos faz questão de colocar esta característica. Ele deu uma festa para muitas pessoas. Então, ele tinha muito a perder. Embora religiosamente afastado do convívio das pessoas, socialmente, Mateus, àquela altura, era alguém importante. Jesus olha para Mateus e dá a seguinte ordem: vem e segue-me. Seguir a Jesus, irmãos, é mais do que apenas assentir. É mais do que apenas dar um like. É mais do que apenas concordar. É abandonar vida pregressa. Aquele que diz que quer vir após mim e olha para trás não é digno de mim. E aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus. E aqui, mais uma vez, Jesus, como poderoso Filho de Deus, sabia que Mateus creu nele. E é por isso que agora, embora ele tenha muito a perder,
diz-nos o texto que ele se levantou e seguiu. Eu imagino talvez se a mãe de Mateus estivesse com ele: Mateus, onde você vai? Eu vou ser discípulo de Jesus. Que Jesus? O que veio lá de Nazaré? Nazaré! O que ele tem para te oferecer? Essa interação eu estou inventando aqui, né, irmãos? Palavras de vida eterna. Irmãos, quando Jesus nos chama para o exercício dos nossos dons, nós precisamos estar dispostos a abandonar quem éramos para ser quem agora Ele quer que sejamos. Embora Mateus tivesse muito a perder, e é isso que a sociedade do nosso tempo, dos tempos de Mateus, está pregando o tempo todo: ser crente é chato. Você ter tantas coisas para experimentar nesse mundo e não poder, é viver uma vida de privação, é viver dentro de uma prisão. No entanto, irmãos, quando Jesus se revela a nós, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão é transformada a tal ponto que nós enxergamos liberdade no chamado de Jesus e não o contrário. E por isso, o dizer não às paixões desse mundo não se trata de uma mera privação social, mas de algo que nós temos alegria em fazer para a glória daquele que nos chamou. E Mateus então levanta e segue a Jesus. Ele se levantou e ele seguiu a Jesus. Sabe, irmãos, este texto não está falando de conversão. Ele está falando daquilo que acontece depois da conversão. Jesus está chamando Mateus para viver para a sua glória. E algo tem me chamado a atenção no testemunho dos discípulos, irmãos. Naquele tempo, aqueles homens foram chamados para tornarem-se discípulos de Jesus. E para isso, eles tinham que abandonar a vida pregressa. Eles deveriam agora tornar-se, mais na frente, os discípulos tornaram-se apóstolos. Viveram testemunhando, pregando o amor de Deus, e eles estavam dispostos a este sacrifício humano. Hoje, Deus, depois de nos salvar, também nos chama a este ministério de pregação, ao ministério da reconciliação. E sabe o que é mais chocante? Deus não está pedindo para nós, no presente tempo, que nós abandonemos necessariamente. Às vezes para alguns sim, para outros não necessariamente que abandonem as suas atividades, mas que sejam discípulos nessa atividade. Ontem eu conversava um pouco com a Isadora a respeito de como deve ser biblicamente o papel de um cristão verdadeiro dentro da universidade, lidando com a academia, lidando com uma filosofia apóstata, descrente. E que Deus tem levantado pessoas para ser luz nestes lugares, porque essas pessoas precisam do amor de Deus. Num lugar onde um religioso por profissão terá dificuldade para entrar, mas um acadêmico terá liberdade para falar. Por isso, irmãos, nós precisamos repensar as desculpas que damos para dizer não ao chamado ministerial de Jesus, seja qual for este chamado na sua vida. E aí, o texto segue. Jesus, depois desta interação, então vamos lá, vamos colocar no enredo. Jesus chama Mateus, Mateus diz: eu vou. Vamos lá para casa almoçar ou jantar? Aqui pelo contexto, imagino que ou era hora do almoço, porque estavam com ele outros trabalhadores, outros publicanos, ou era no final do expediente, a ponto deles poderem sentar ao redor da mesa e tomarem uma refeição. Todos então vão para este lugar, e os convidados são estes, são publicanos e pecadores, mas estavam ali também religiosos, que ficaram sabendo desta interação de Jesus com publicanos e pecadores. Irmãos, até esse momento, nós já entendemos quem são os publicanos, como Mateus, cobradores de impostos. Na maioria das vezes, eu não quero dizer todas as vezes, porque a Bíblia não é exaustiva no relato de todos os publicanos. Então dizer que todos os publicanos eram ladrões é uma afirmação pesada demais. Via de regra, era uma profissão
que era ocupada por pessoas que se utilizavam do cargo para enriquecimento ilícito. Ficamos assim. Mateus era uma destas pessoas por causa do contraste dos bens que ele tinha, por aquilo que ele vivia, como ele vivia e a pobreza da região no seu tempo. Então, este era o retrato dos publicanos. Mas quem eram os pecadores que o texto está se referindo? Porque aí nós podemos pensar, bom, se existem publicanos e pecadores, quer dizer que publicanos não são pecadores? A quem Marcos está referindo-se quando faz esta distinção de público? Porque estavam ali os publicanos, os colegas de profissão de Mateus e uma outra galera chamada de pecadores. A quem Marcos está se referindo quando ele fala dos pecadores? E aí é interessante, porque esse outro número aqui era composto por um grande contingente de pessoas, porque estes eram grande número e também o seguiam. Seguiam quem? Seguiam Jesus. Muitos destes pecadores seguiam Jesus. Quem são estes pecadores que Marcos se refere? Todas aquelas pessoas que não seguiam os usos e costumes dos fariseus, aqueles que não aderiam às suas próprias leis. Então esta definição de pecadores não é uma definição bíblica de pecadores, mas uma definição farisaica de quem está afastado da religião. E aí a gente precisa lembrar de onde veio a autoridade dos fariseus para criar essa categoria dentro da religião judaica. Os fariseus nasceram no período intertestamentário, entre os profetas e o Novo Testamento. Havia uma grande opressão do Império Romano pela helenização de todo o Império. O Império, antes do Império Romano, o Império Grego, ele teve muito sucesso, e esse sucesso, boa parte disso, pelas investidas de Alexandre, chamado de o Grande, porque ele entendeu que não bastava apenas conquistar, era necessário transformar as suas conquistas em parte do seu império. Assim, a cultura grega foi se espalhando por todos os lugares onde os helenistas chegavam. Ali ficavam pessoas importantes, pensadores importantes, a ponto do grego tornar-se a língua oficial comum no império, mesmo não sendo a língua materna daquelas pessoas. E os romanos queriam então aplicar aos judeus esta ideia, essa visão de mundo, esta forma de pensar. E foi neste contexto que nasceu então a resistência. O termo fariseu significa separado. Eles nasceram então deste embate dos religiosos judeus com o Império Romano para serem considerados, conhecidos e reconhecidos como diferentes. Nós estamos sob o domínio dos romanos, mas nós somos judeus. É por isso que os fariseus se vestiam de forma diferente, eles agiam de forma diferente, e eles então ganharam notoriedade no povo judeu, porque defendiam uma causa nobre. Mas aí eles erraram a mão, irmãos. Eles erraram a mão. Porque eles começaram a construir uma nova religião. Não bastavam, irmãos, os ensinos levíticos, a lei de Deus. E os fariseus então começaram a impelir ao povo usos e costumes que eles achavam que deveriam ser observados com o mesmo peso do texto legal, da Bíblia. O Talmud, o livro de usos e costumes, de regras, de leis dos judeus, foi criado neste contexto. É neste livro, por exemplo, que consta quantos metros você pode andar sem fazer com que essa caminhada se torne pecado. E tantas outras coisas. Costumes como o de você ter que lavar a mão em determinados lugares, esta purificação, tudo isso está contido lá. E todas as pessoas que se recusavam a este excesso de ordenamento farisaico eram considerados pecadores. Vocês não fazem parte desta religião. E aí é interessante como, escrevendo a carta de Roma, Paulo faz menção dos fariseus, dos religiosos, terem errado tanto a mão que acabaram criando uma outra religião, e por isso eles também são indesculpáveis, tal como os próprios gentios que nunca haviam ouvido de Deus.
Então, aqui a titulação de pecadores, ela deriva-se da compreensão instituída pelas autoridades religiosas do tempo de Jesus e, na verdade, antes de Jesus. Isso vem de 400 anos antes do Novo Testamento, como eu disse, do período entre Malaquias e Mateus, período chamado de intertestamentário. Então eram os judeus que diziam: quem é religioso, bom, e quem é ruim, pecador. Eram os fariseus que diziam: publicanos aqui não tem vez, vocês não entram, vocês não fazem parte. Opa, entrou, não lavou a mão? Você está impuro. Então eles atribuíam esta titulação às pessoas, fazendo com que estas pessoas fossem consideradas à margem da religião, não objeto das promessas de Deus. E Jesus está comendo com essas pessoas. Irmãos, hoje, num jantar de negócios, numa confraternização, a gente se ajunta com muitas pessoas que não concordam com a gente em aspectos da vida comum. Isso para a gente é muito comum. A sociedade ocidental, isso é algo natural, algo que se busca. No entanto, para o contexto do Antigo Oriente Próximo, a mesa era um ambiente que só era partilhado com pessoas íntimas. O comer junto era o que de mais íntimo um amigo poderia experimentar de você. Então apenas pessoas muito queridas, apenas os amigos muito próximos comiam com você. E é por isso o escândalo dos fariseus. E eles veem então Jesus indo para a casa de Mateus, junto com os colegas de Mateus, e junto com aquela multidão de gente que era, segundo o farisaísmo daquele tempo, considerada pecadora, e eles perguntam para os discípulos: eu não sei, né? Pedro, diz uma coisa aqui. Ele come com pecadores? Eles estavam vendo que come, mas a ideia é: por que ele se junta com pecadores? Ele já tinha referido-se a respeito de si mesmo ser o Filho do Homem. João Batista tinha dado testemunho como sendo o Filho de Deus, a quem Deus tem prazer, e agora ele está comendo, partilhando da sua intimidade com aqueles que são de fora. E sabe, irmãos, é aí que vem a interação de Jesus. Verso 16 é exatamente o que eu acabei de parafrasear. E aí, eu quero chamar a sua atenção para um contraste que Marcos estabelece. Perceba que ele está tratando de dois públicos distintos. A gente poderia chamar de os bons e os ruins, os mocinhos e os não mocinhos, escribas e fariseus religiosos ou publicanos e pecadores afastados da graça de Deus. Perceba que existe um contraste entre este primeiro público, que na cabeça dos religiosos deveria ser o público que Jesus deveria continuar vivendo, porque Jesus esteve entre eles. Jesus não se apartou da presença dos publicanos e dos fariseus e escribas. Antes de estar com estes, Jesus já havia pregado na sinagoga de Cafarnaum. Jesus já havia os constrangido pela autoridade que ele pregava. Então Jesus se revelou aos religiosos, mas não apenas a eles, mas também aos pecadores. Então perceba aqui o contraste estabelecido. É como se a gente pudesse pôr um X aqui. O contraste, de um lado, escribas e fariseus, e do outro, publicanos e pecadores. Quase que dois grupos em choque, em conflito, numa situação social, religiosa, inconciliável. Mas sabe, irmãos, o que isso nos revela é que ambos os lados precisam de Jesus. Ambos os grupos precisavam de Jesus. É por isso que Jesus, ele vai à sinagoga várias vezes. Prega, ensina na sinagoga, que era reduto dos religiosos. Porque embora os religiosos não reconhecessem que também eram pecadores, porque o fariseu tinha isso na mente dele. Obrigado, Senhor, porque não sou como este publicano. E ele então tece uma lista de ações que na sua mente o justificariam diante de Deus e o tornaria diferente. E do outro lado, publicanos e pecadores.
pessoas que eram conhecidas e reconhecidas como pessoas que estavam afastadas de Deus. Diferentemente disso, esses últimos reconheciam que precisava de Jesus, porque afluíam para onde Jesus estava. E em contraponto a isso, o outro grupo, embora também precisasse de Jesus, agia como se o Messias não lhe fosse necessário para a salvação. Então está estabelecido o contraste entre os grupos religiosos e não religiosos. Estamos caminhando para o final, para o último verso, verso 16. E o texto nos diz que, tendo Jesus ouvido isso o que, irmãos? De que aqueles homens estavam perguntando para os seus discípulos por que ele se assentava com os pecadores. E aí, é interessante como na mente dos fariseus, dos publicanos, dos religiosos, existe um paralelo muito claro, onde sãos, na visão de Jesus, e justos são equivalentes, e doentes e pecadores também. Jesus então lhes propõe algo que tira deles a certeza daquilo que eles estavam defendendo. Tendo Jesus ouvido a inquietação deles, perguntando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: não são os sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, Jesus toca na ferida. Jesus não está dizendo que fariseu é justo e são. Jesus está dizendo que os fariseus se acham justos e sãos. E Jesus está dizendo: eu não vim para quem não acha que precisa de salvação. Eu vim para quem reconhece que é pecador, para quem reconhece que está doente. Então, irmãos, perceba que aqui, e é interessante que lá no Evangelho de Mateus faz inclusive uma citação. Eu gostaria que alguém abrisse para mim. Oséias capítulo 6, verso 6. Aqui, lá, Mateus, que é o personagem pivô desta trama aqui, ele, no seu próprio Evangelho, faz uma citação de Oséias como uma interpretação destas palavras de Jesus. Oséias capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o local. Mateus, olhando para aquilo que Jesus estava dizendo, leu aquela situação pelas lentes do profeta Oséias, onde Jesus está dizendo: vocês não entenderam. E aqui, irmãos, a gente poderia citar outros profetas, Isaías capítulo 1, Jeremias, tantos outros homens que já falavam a respeito disso. Deus não está em busca de religiosos que vivem em função da religião, mas de pessoas que realmente reconhecem que precisam de salvação. Os atos religiosos são a consequência do nosso relacionamento com Deus, não a causa. Não a causa. Nós não podemos vir à igreja como se estar aqui fosse por si só o meio de salvação. A gente está aqui nessa manhã, volta à noite, participa das atividades da igreja. A propósito, hoje nós trataremos um pouco disso à noite, porque Jesus mudou nossa forma de ver, a nossa forma de entender o mundo, e nós fazemos isso como extensão do relacionamento que temos com Ele. Todos eram pecadores e doentes, mas apenas os marginalizados, os tidos como pecadores, entendiam isso. Os fariseus do tempo de Jesus se achavam acima desta linha. A baliza deles estava superior a isso. Olhavam as outras pessoas como quem olha de cima para baixo. E Jesus então está revelando-se àqueles que precisam de salvação. Esta revelação, irmãos, alcança religiosos, mas para os tirar deste pedestal da religião como um ato de justificação, para levá-los a entender a necessidade do novo nascimento. Quem se lembra da interação de Jesus com Nicodemos, um religioso do seu tempo? E ele então
viu nas palavras de Jesus algo de diferente e ele procura Jesus. E Jesus diz aos religiosos, disse ali para Nicodemos: importa-te nascer de novo. Não é pelo cumprimento dos usos e costumes que vocês estabeleceram que eu estou procurando, mas de misericórdia. O que nós aprendemos com esse texto? O que nós podemos concluir, embora já tenhamos feito algumas aplicações aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que nós podemos extrair de lição desse texto. A primeira delas, irmãos, diz respeito, né? A primeira delas nos ensina que a proclamação da pregação também deve ser parte fundamental do nosso ministério, tanto individual como coletivo. Perceba que Jesus, ele interagiu com a sociedade. Jesus, ele estava na casa das pessoas, como na casa de Pedro. Jesus estava no trabalho das pessoas, como no Mar da Galileia. Jesus estava na igreja das pessoas, como na sinagoga. Jesus estava na mesa, no ambiente mais íntimo da casa de Mateus. E em todos estes momentos, todos, algo foi recorrente. Quer andando, quer comendo, quer à beira-mar, quer dentro da igreja, fora dela, dentro de casa. Jesus estava ensinando o Evangelho. E isso deve ser uma grande lição para nós, irmãos. Porque é para isso que Jesus tem nos chamado. Para sermos como Mateus, aqueles que entenderam que a partir de agora, no lugar onde nós estivermos, nós precisamos, de alguma maneira, dentro das nossas potencialidades, levar o amor de Deus para as pessoas. Às vezes, nós achamos que isso acontece se nós tivermos as mesmas habilidades do que determinadas pessoas da igreja. Você não precisa ser o pastor para pregar o Evangelho às pessoas do seu trabalho. Você não precisa falar como pastor. Você não precisa das características que são bíblicas, que são exigidas de um pastor, de um líder qualquer que seja. Você precisa ser um cristão, onde você está, no ambiente que Deus te colocou, e neste ambiente, com as suas potencialidades, com os dons que Deus te deu, com a simplicidade da sua vida, levar a mensagem de Jesus. Isso diz respeito à nossa igreja também. Porque o coletivo deve ser a consequência do individual. Uma igreja que não evangeliza é sinônimo de cristãos que não evangelizam. Nós precisamos buscar evangelizar, traçar planos, formas de alcançar as pessoas, estando onde elas estão, interagindo com as pessoas, sendo quem nós somos. E às vezes nós ficamos imaginando, se nós tivéssemos determinada coisa que a igreja maior tem. Se nós tivermos determinadas aptidões que são encontradas, facilidades que são encontradas em determinadas culturas e regiões. E nos esquecemos, irmãos, que independente destas coisas, Deus tem nos chamado a este trabalho de levar a mensagem de Jesus no nosso contexto, com as nossas potencialidades, lidando com as nossas dificuldades. E quanto a isso, irmãos, nós somos indesculpáveis. Porque ou nós decidimos obedecer a Jesus, ou ficaremos a nossa vida toda nos justificando nas dificuldades. Ou identificamos abismos, ou construímos pontes. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, irmãos, que a igreja, ela é toda composta por pecadores. Não seja parte da igreja de Jesus imaginando que não haverão problemas na igreja. Não busque na igreja de Jesus algo que você, como crente, não consegue oferecer. E este era o problema dos fariseus. Eles exigiam um grau de separação e santidade que eles, os promotores daquela fé, não conseguiam ser. Com o maior dos seus esforços, com a sua dedicação, eles falhavam terrivelmente. Isso nos ensina, irmãos, que
A igreja não é um lugar para se procurar perfeição, mas aprimoramento. A igreja é um lugar onde pecadores se reúnem, mas diferentemente dos fariseus, pecadores que sabem que são pecadores. A igreja é um lugar onde pecadores estão ali porque foram atraídos por Jesus e não por uma construção social. Quem acompanhava Jesus eram pessoas que tinham em Jesus a sua esperança de vida. Os fariseus não. Os fariseus seguiam Jesus porque queriam culpá-lo de alguma forma. E desde o evento narrado no capítulo 1, aquela cisão de Jesus curar no sábado, já havia construído o problema, o celeuma de Jesus com os religiosos. A igreja, irmãos, é um lugar para pessoas que precisam de perdão, como eu e você. Nós precisamos, irmãos, olhar com amor, com misericórdia para os pecados dos nossos irmãos. Eu não estou falando de transformar pecado, de aprovar atos, pensamentos, atividades pecaminosas. Estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de reconhecermos que a exortação no ambiente eclesiástico, ela não visa a acusação ou coisas desse tipo. Ela visa amparo mútuo. Mas isso eu vou falar hoje à noite, tendo como base um texto que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas que nos ajuda a entender que o nosso papel, como pecadores que somos, aqui neste contexto, para a glória de Deus, é nos ajudarmos uns aos outros. Jesus está dizendo: eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Se assim como eu, você precisa de ajuda, venha à presença de Jesus e seja você a ajuda que você gostaria de ter para as pessoas ao seu lado. Infelizmente, irmãos, a igreja transformou-se ao longo, e quando eu falo igreja, eu estou falando do contexto amplo de igreja, a compreensão de igreja. Eu não estou resumindo a definição de igreja no contexto, na compreensão brasileira de igreja, mas a igreja como um todo. A igreja contemporânea transformou-se ao longo dos últimos anos num lugar onde as pessoas estão por conveniência, estão por convencimento e não por conversão e desejo de trabalho. A igreja tornou-se para muitos uma atividade e não uma forma de expressar o amor por Deus. É por isso que muitas igrejas têm fechado. É por isso que muitas igrejas tornaram-se instrumentos de disseminação do evangelho em mídias sociais, porque não existem mais cristãos que estão dispostos a, domingo após domingo, olhar nos olhos uns dos outros e dizer: eu te ajudo. As pessoas já não buscam mais essas coisas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus toque no nosso coração, que Deus nos faça pessoas que amam mais, que estão dispostas ao sacrifício, à segunda légua, que pensam em reconciliação mais do que em acusação, que estão dispostas a ser a ajuda que você gostaria de receber, porque Jesus veio para estas pessoas que reconhecem que são pecadores. No nosso estudo de sábado, eu fiz menção, Paulo faz menção, Romanos 12, de não pensarmos a respeito de nós mesmos no uso dos dons espirituais mais do que convém. Que nós sejamos humildes para saber quem somos e como Deus deseja nos usar. Onde, pastor? Aqui. Desprezadora onde? Onde, pastor? Lá em Franca. E a partir de Franca, onde Deus te enviar. Que sejamos igreja de Jesus, amando as pessoas, não sendo complacentes, não sendo condescendentes com o pecado delas, mas reconhecendo que em nada nós somos superiores. Que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros. Está alguém que é irmão seu, está sofrendo, sofra com ele ao invés de apontar o dedo. Ore por ele. Se você for íntimo da mesa dele, ore com ele. Mostre para ele que você também tem problemas. Esses dias, irmãos, e aí é um testemunho
pessoal, e com ele eu quero terminar. Esses dias alguém me disse: pastor, a sua escolha por se abrir demais, ela tira a sua autoridade. Porque muitas vezes você fala dos seus próprios problemas. É verdade, né? Porque criou-se na ideia, na mentalidade dos cristãos, que o pastor ele é diferente. Ele não tem problemas. O pastor só prega final de semana. Mas sabe, irmãos, quando a gente se livra deste fardo que não é preciso ser carregado, a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente chora às vezes, que a gente se chateia, que a gente fica feliz, que a gente também tem dificuldades. E isso se aplica à vida de cada um de nós, que não temos, às vezes, problemas com o nosso filho lá. Às vezes a gente não tem, aparentemente não, e tem alguém que tem, ou pelo menos essa é a imagem que alguém tem da gente. E alguém está sofrendo, você diz para ela: olha, o meu também é desobediente. Eu também passo por isso, passo por outros problemas. Deus nos abençoa. Na comunidade nós precisamos valorizar isso. Que Ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tome uma decisão com Jesus de ser uma igreja melhor, eu individualmente, você individualmente, para que coletivamente 2022 seja um ano de recomeço para nós como igreja, de amarmos mais as pessoas. Irmãos, é impossível que a gente não vê o sofrimento das pessoas que estão sem Jesus. E a gente vai continuar do mesmo jeito. Que Deus nos conceda a sua graça de sofrermos por estas almas que estão sofrendo. Que a gente olhe para estes pecadores como uma extensão de quem éramos antes de Jesus. Que Ele nos abençoe. Eu queria orar com você, por você. Deus querido, obrigado a Deus, porque o Senhor se revelou a nós que somos pecadores. Obrigado a Deus, porque embora não exista justiça em nós, o Senhor, ó Deus, perdoa cada um dos nossos pecados, por mais vis que sejam. Obrigado a Deus, que o Senhor transforma a nossa vida em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor olhou para nós com misericórdia. O Senhor nos amou. Mas eu peço a Deus que esta manhã o Senhor promova nos nossos corações, ó Deus, esta compreensão de que é necessário, ó Deus, nos esforçarmos para amarmos mais as pessoas, estarmos dispostos, ó Deus, a exercer este amor, ó Deus, na vida da igreja, nos nossos dons. Que o Senhor, ó Deus, permita que possamos buscar a sua presença de todo o nosso coração. E apesar de nós, ó Deus, agradarmos ao Senhor, seja conosco, ó Deus, como igreja. Permita, Deus, que tenhamos a visão do Senhor, ó Deus, para o nosso papel aqui nessa cidade. E enquanto aqui estivermos, enquanto o Senhor nos permitir isso, que sejamos luz para estas pessoas que estão longe do Senhor. Abençoa, Deus, a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, que assim como eu, dependem totalmente da sua graça, misericórdia e perdão. Em nome de Jesus. Amém.